tema de hoje é 7 erros comuns que brasileiros cometem na hora de falar inglês. E aqui, né, para falar assim, gente, meu Deus, olha os brasileiros, como eu entendo eu. Tipo, olha a gente, como não é nesse sentido. Eu botei essa ideia dos brasileiros para você poder entender que a gente acaba usando a lógica do português, entendeu? Então vocês vão ver bem claro que é facílimo escorregar nessa banana aqui, entendeu? E acabar cometendo esses erros de estrutura na hora de falar. Então, pensando nos 4 potes de fluência do método DQD, a gente vai estar falando bastante sobre pote 2, sobre montar frases em inglês. Então, pegue papel e caneta, porque a gente não vai só identificar esses 7 erros. Eu vou mostrar para você a solução, né? Como consertá-los. Qual que é o jeito eficiente de você lidar com esse tipo de situação, de você cometer um deslize ali na estrutura? Primeiro, reconhece, cometi um erro, né? Você tem essa clareza, e às vezes você vai precisar de outra pessoa, né, para poder te apontar e falar, aqui você cometeu um errozinho. Próximo passo, entende qual que é a forma certa de falar aquilo. Como é que a estrutura ficaria correta? Então você entende, você busca aquilo dali, né? Você explora. Qual que é a forma correta? Você agradece ao universo a oportunidade de aprender algo novo, aplica isso das próximas vezes e assim você evolui. Na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Percebem que erraram alguma coisa na estrutura, ou ao escrever, ou ao falar com alguém. Aí, na hora que ela percebe, ela trava completamente o processo. Ela desespera, ela começa, tá vendo, é difícil. E olha o tempo que ela tá perdendo, percebe? Sem contar com a energia que ela perde nisso. Olha o reforço negativo que ela coloca para a mente dela, entende? A nossa palavra tem muito poder. A gente está o tempo inteiro treinando a nossa mente, né? Agora, olha como é completamente diferente. Se você, se deparou ali e falou, caraca, eu errava essa estrutura. Nossa, eu achava que era outra coisa. E como é que é o jeito certo? Pergunta para a pessoa, para o universo. Então, descobre o jeito certo. Olha a coisa fluindo. Percebe? Você focando na solução. Aí você explora aquilo dali, de preferência com o método DQD. Imagina só que você está conversando com alguém e você quer formar a seguinte frase. Por favor, me explica como melhorar o meu inglês. A maioria das pessoas, e principalmente nós brasileiros, né? Por conta da estrutura, tenderíamos a falar assim, Por favor, me explica. Tipo assim, eu vou falar baixinho pra você não decorar isso aqui, tá? Please explain me how improve my English. Já adianto para vocês, tem 2 erros aqui. Vocês conseguem identificar onde estão esses 2 erros? Porque a gente vai na lógica, né? Por favor, me explica. Aí você vai, Please explain me how improve my English. So, where are the mistakes? Onde estão os erros aqui? Vocês conseguem identificar? Very good. Então, o Emanuel mandou aqui, vamos conferir, Please explain to me how to improve my English. Então, ele localizou aqui os 2 erros dessa frase. Onde que está o primeiro vacilo aqui na estrutura? Nesse explain me. E o segundo vacilo é nesse how improve. Vamos ver como é que ficaria então a forma certa? Dessa forma aqui, Please explain to me. Quando a gente quer falar essa ideia de explique para alguém, a gente vai falar explain to. Então, quando você tiver a intenção de falar explicar para alguém, né? Você vai explicar o contrato para alguém, você vai explicar a história para alguém, você vai explicar a situação para alguém. Então, esse para alguém vai ser to nananã. Tudo bem? Qual que é o vacilo aqui em português? Porque em português a gente fala, né? Pega esse atalho e fala, me explica. Em inglês, isso não existe, esse me explica. Sempre vai ser, então, explicar para mim. Fechou? Eu acho que assim fica um atalho bem jóia na cabeça de vocês para vocês entenderem essa estrutura. E o segundo vacilo é nesse como melhorar. Então vai ficar how to improve. Então faltou um to aqui também, como melhorar. How to improve my English. Vamos supor que eu fosse jogar lá no Google, por exemplo, como fazer um bolo de chocolate. Só isso, só isso. Esquece o explica lá. Como fazer um bolo de chocolate. A própria Deuma mandou. How to make a chocolate cake. Tá vendo? Então precisa desse to, how to make. Mas vamos focar nesse explain. Olha só o uso disso isolado. Ela precisa explicar para mim o que fazer em uma emergência.
Cara, eu preciso saber o que fazer em uma emergência. Então, olha aqui, ó, usei cores para ficar bem visual para vocês, ó. Ela precisa, né? Então fica she needs explicar para mim, me explicar. She needs to explain to me. Tem que ter esse to me aí no explain. She needs to explain to me what to do in an emergency. So repeat after me. Repete comigo em voz alta, tá? She needs to explain to me what to do in an emergency. Em uma emergência. Se der ruim, I know what to do. Eu sei o que fazer. Ou então eu posso falar, ela precisa explicar, né? Me explicar ou explicar para mim o que fazer em seguida. O que fazer depois disso? Eu não sei. I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. Então ficaria, she needs to explain to me what to do in an emergency. Não, next. Então esse vocabuláriozinho aqui, next, dá essa ideia de próximo, né? Em seguida, quando você vai instalar um programa no computador e as instruções estão in English, que é muito comum, né? Acho que todos os programas estão in English na hora de você instalar. Se você quer dar ali o próximo, geralmente está escrito lá, né? Next, que é essa ideia de próximo. Aí a galera nem lê nada e fica só lá no next, vai dizer que não é assim. Então, e observa aqui que eu quis mostrar para vocês como o processo de montar frases em inglês é um processo de puzzle, de quebra-cabeça, percebe? Ó? Então, she needs to explain to me what to do in an emergency. She needs to explain to me what to do next. O que fazer em seguida. Maravilha! Então, primeira frase corrigida com sucesso. Vamos para o segundo, the second mistake. Nós não podemos usar, vestir jeans, tipo calça jeans no trabalho. Tem que ser tudo social. Como que as pessoas tendem a falar isso? Já olha aqui e me fale onde está o vacilo de estrutura aqui. We can't to wear jeans at work. Exatamente, ó. Aí só esse finalzinho aqui, ó, que a gente pode ir direto, tipo no at work. Então, ó, we can't wear jeans at work. Onde tá o vacilo aqui, então? Tá aqui, ó. Nós não podemos. We can't. Beleza, we can't. Nós não podemos. Essa ideia de vestir, usar aqui, aí a gente fica querendo botar esse to, né? Para deixar no infinitivo. Vestir, usar. Só que não tem to. Em inglês, vai ter que ficar direto. Anota aí no seu material. Depois do can't, você não pode colocar to. Depois do can, dessas duas palavras, can ou can't, nunca vai ter to. Quando for o can e o can't, né, no sentido de poder, de conseguir. Se eu quero falar assim, por exemplo, cara, eu não posso fazer tal parada, porque eu não tenho permissão para isso. Percebe? Então, ó, eu não posso dirigir à noite. Por quê? Porque meu médico proibiu por conta da minha vista. Eu não posso chegar em casa depois das 10. Por quê? Porque a minha mãe fica chateada. Percebe? Então, quando você quer falar que você não tem, tipo, meio que a permissão para fazer aquilo dali. Igual nesse exemplo, né? Então, we can't wear jeans at work. No ambiente de trabalho. At work. Você não pode tirar fotos dentro do museu. É proibido. Então, você não tem essa permissão. Você não pode. You can't. Você não pode. Tirar fotos é a ideia de take photos or take pictures, enfim. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, ó, que não tem to. Não pode ser you can't to take. Não, you can take. You can take photos inside the museum. Dentro do museu. Percebe? Então, esse inside the museum é dentro do museu. Então, não vamos ter to depois de can ou can't. Eu sei falar inglês, né? Eu consigo falar inglês. Eu vou falar I can speak English. Eu não posso falar I can to speak English. Beleza? I can speak English. Você não pode tirar fotos dentro do teatro. Se dentro do museu ficou you can take photos inside the museum, como que ficaria dentro do teatro? Who knows the answer? Quem sabe a resposta? You can take photos inside the theater. Terceira estrutura, vamos lá. Erro de número 3. Eu estou trabalhando, I don't know, maybe you are introducing yourself. Você está se apresentando. Aí você quer falar assim, eu estou trabalhando para esta empresa há 5 anos. Eu estou trabalhando para esta empresa
há 5 anos. Aí, as pessoas tendem a pegar muito a correspondênciazinha da estrutura em português e escorregam na casca de banana. Por quê? Essa frase tá errada. Where is the mistake? Onde está o erro aqui, ó? As pessoas tendem a falar, né? Ah, eu tô trabalhando? I'm working. I'm working. Eu estou trabalhando. For this company for 5 years. Onde está o erro? O vacilo, ele está aqui, ó. Ah, Gabi, então eu nunca posso falar I'm working, tipo, eu estou trabalhando? Pode, mas não nesse tipo de estrutura. Por quê? Para eu poder falar eu estou fazendo tal parada há tanto tempo, neste tipo de intenção, o correto é falar o seguinte, ó. I have been working for this company for 5 years. Ou eu posso usar aqui a contraction, ó, de I've, que eu tô contraindo o I have e fica I've. I've been working for this company for 5 years. Não vai ser I'm working. Por quê? Por conta da minha intenção. Eu tenho feito tal coisa há tanto tempo. Eu estou fazendo tal coisa há tanto tempo. Por exemplo, eu estou estudando inglês há 2 anos. Eu estou trabalhando para essa empresa há 5 anos. Eu estou morando em Brasília há 15 anos. Vamos aplicar isso em outro contexto? Eu estou estudando inglês há 2 anos. Eu quero até que você já pense quanto tempo que você está estudando inglês. Coloque aqui então, faça a sua frase. I have been studying English for 2 years. Então, ó, eu estou estudando inglês há 2 anos. Então, basicamente, por conta desse for 2 years, por conta dessa piece of information, desse pedaço de informação, eu tive que mexer na minha estrutura. E daí ela ficou I have been e o verbo em seguida com ing. Então, por isso que nessa frase eu estou trabalhando para essa empresa há 5 anos, ela ficaria I have been working for this company for 5 years. I've been working for this company for 5 years. If you want to use the contraction. Se você quiser usar a contração. O Regis colocou aqui, ó, ele customizou o exemplo. E aqui o meu exemplo tinha sido, né, ó. I have been studying English for 2 years. Aí o Regis pegou aqui e customizou para a vida dele. E falou assim, Gabi, I've been studying English for 7 years. Quer dizer, eu estou estudando inglês há 7 anos, né? Eu estudo inglês há 7 anos. I've been studying English for 1 year, aqui o da Vanessa. Percebe? Uma coisa legal aqui só de estrutura, Vanessa, e é só uma questão de escrita mesmo, tá? Quando a gente está escrevendo os idiomas em inglês, tipo português, Spanish, Chinese, French, a gente costuma escrever com a letra maiúscula. É só mesmo para dar essa informação para vocês. Isso aqui não é, oh meu Deus do céu, mas só para ficar atento, tá? Eu tô estudando inglês há 1 mês. I have been studying English for 1 month. Vamos para o quarto mistake que vamos explorar hoje. Imagina que você tá aqui, ó, sexta-feira à noite. Thank God it's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Aí você fala assim, eu vou terminar isto, esse projeto, esse e-mail, esse homework que eu tô fazendo. Eu vou terminar isso até 10 horas da noite hoje. Ou eu não me chamo Ivone. Eu vou terminar isto até 10 horas da noite. O que as pessoas tendem a falar aqui, ó? Nós, brasileiros, a gente tende a escorregar na casca de banana e falar assim, ó. I will finish this. Como é que é até em inglês? Aí vai lá, bota until 10 p.m. today. Where is the mistake? Onde que tá o vacilo aqui? O erro tá nesse until. Apesar do until significar até, ele não tá combinando com essa intenção dessa frase. Tá vendo como eu falo para vocês? Não pega a palavrinha isolada. Vai dar ruim. I will finish this by 10 p.m. today. Então, não seria until, seria by. By é outra forma da gente falar até. Quando você quiser falar a ideia de terminar alguma coisa, terminar o dever de casa, terminar o projeto, terminar a maquete, até tal hora, até tal dia. Então, você está falando do prazo daquilo dali. Essa vai ser uma combinação joia. Finish something, né, a coisa ali em si, by. Eu tenho que terminar esse projeto até abril. Por isso que eu não vou viajar. Porque eu tenho que terminar esse projeto até abril. Quer dizer, abril é o meu prazo final. Então, ficaria
I have to finish this project by April. Esse até aqui de terminar, o até tal hora, quer dizer, é o prazo final. Em inglês a gente chama isso de deadline. Provavelmente, se você usa o inglês no trabalho, você provavelmente está familiarizado com essa palavra, né? Deadline. Deadline é a ideia de prazo, prazo final para a parada. Então, é essa combination of words que a gente vai usar. I have, eu tenho. I have to finish, eu tenho que terminar. O quê? I have to finish this project. Até abril, by April. Great. I have to finish this project by July. Então, quer dizer, aqui, se eu quisesse falar até julho, né? I have to finish this project by July. Se fosse até amanhã, I have to finish this project by tomorrow. Então, qual que é a mensagem aqui que você tem que captar de estrutura? Que quando você quiser falar a ideia de terminar uma parada até prazo tal, vai ser finish something by nanana. Então, esse by, ele tem essa conotação do prazo final. Por isso que você não vai usar o until, que é outra forma de falar até. O quinto erro que a gente vai explorar aqui hoje é o seguinte. Eita, que esse aqui é comum. Bora fazer o nosso piquenique nesse final de semana. Aí você fala assim, Gabi, depende do clima, né? Depende do tempo, né? Aí as pessoas tendem a falar assim, ó. It depends of the weather. Falando baixinho para você poder não memorizar. Depende do clima, né? Lembrando que essa palavra aqui, weather, é a ideia de clima, tempo. E aí? E aí? E aí? O vacilo tá aqui, ó. Aí você fala assim, Gabi, não acredito. Eu tinha aprendido lá que esse of era essa ideia de de. Aí quando eu falo depende do clima, né? Não é o of, não. Tá vendo? Por isso que eu falo pra você, não estude a preposition isolada. It depends on the weather. It depends on the weather. Essa é a combinação. Quando você quiser falar a ideia de depende de alguma coisa, depende de algum fator, por exemplo, olha, não sei não, viu? Vai depender do tempo, vai depender do dia, vai depender do horário, depende da pessoa, depende do meu humor. Percebe? Então, essa intenção, a gente vai combinar o depend com on. Aí você bota o complemento em seguida, né? Na prática, você me pergunta, Gabi, o que você faz nos finais de semana? Depende do dia, entende? Então ficaria, oh, what do you do on weekends? What do you do on weekends? Aí para eu responder depende do dia vai ficar, it depends on the day. It depends on the day. Olha a entonação, repeat after me, vai lá, ó. It depends on the day. Depende do dia. What do you do on weekends? It depends on the day. Se eu quisesse falar, depende do meu humor. What do you do on weekends? It depends on my mood. Depende do clima. It depends on the weather. Depende do dia. It depends on the day. Depende da pessoa. It depends on the person. E aí tu vai, ó, the sky's the limit. O céu é o limite aqui para você fazer essas combinações. Mas a moral da história aqui é, quando você quiser falar essa ideia de depende de tal fator, esse de não vai ser of, vai ser on. É essa combinação correta. Então você vem, ó, it depends on the weather. Lindo? Lindo! Vamos para a próxima? O sexto erro de estrutura que a gente vai ver aqui hoje é quando a gente quer falar assim, ó, eita! Eu acho que essa aqui é a mais comum. Imagina que você está conversando com um gringo, tá? Aí você quer perguntar assim, ô gringo, você conhece o Brasil? Você conhece o Brasil? Aí a pessoa vai, nossa, essa aqui eu sei. Essa aqui eu sei. Você conhece o Brasil? Conhecer é know. Então eu vou perguntar isso aqui para ele. Do you know Brazil? Gente, nessa aqui tá tudo errado. A única coisa que tá certa é o Brasil aqui. O resto tá tudo errado. Você conhece o Brasil. Quando você faz essa pergunta para alguém, você quer saber se essa pessoa já esteve nesse lugar, se essa pessoa já visitou este lugar. E quando você pergunta essa frase ela poderia até estar correta, mas a sua intenção seria perguntar assim: você já ouviu falar desse lugar? Mas no sentido ainda de você conhece coisas sobre esse lugar. É de conhecimento. Esse know é de conhecimento, sabe? Se você quer perguntar para a pessoa, você conhece tal lugar, mas no sentido de você já visitou, você já esteve, a forma correta seria você falar assim, ó. Have you been to Brazil?
Have you been to Brazil? Então, observa, eu mudei a estrutura completamente, ó. Você vai botar um Have you been to? Ou você pode perguntar também Have you visited? Oh, have you visited Brazil? Tipo, você já visitou o Brasil alguma vez na sua vida? Uma vez, duas vezes, sei lá, quando você era pequeno, alguma vez na sua vida no passado. Do mesmo jeito que você quisesse perguntar, vem cá, você conhece o Canadá? Você não falaria Do you know Canada? Você falaria Have you been to Canada? Oh, have you been to Canada? Have you visited Canada? Tá? E essa frase dá essa ideia de alguma vez na vida você já fez tal coisa. Então olha que loucura. Você vai usar essa estrutura de Have you been to quando você tiver a intenção de perguntar você já esteve em tal lugar? E aqui você bota o lugar em questão, né? Ou você conhece tal lugar. Você conhece a França? Você já esteve na França? Ficaria Have you been to France? Aqui eu botei o ever para mostrar para vocês outra variaçãozinha, tá? Então você pode adicionar essa palavrinha ever, aqui ó, botar um ever aqui ó, have you ever been to? Só para adicionar emphasis, só para adicionar ênfase. Você já esteve nos Estados Unidos? Você conhece os Estados Unidos? Você já esteve no ZEWA? Have you ever been to the US? Eu botei isso aqui de propósito. Anote aí no seu material que quando a gente está falando de US, né, que é o jeito em inglês de você falar Estados Unidos da América, né, United States, eles costumam botar o the. É uma questão de gramática, tá? É como se fosse os Estados Unidos da América. Então, esse the tá fazendo esse papel. Então, observa, com France, não precisa. Have you ever been to France? Joia. Estados Unidos. Have you ever been to the US? Você já esteve no Brasil? Have you ever been to Brazil? Então, essa é uma pergunta joia de você fazer para uma pessoa estrangeira, né? Porque você fala, oh, yeah, I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Você já esteve no Brasil? Olha a Gabi te dando sumo, conteúdo para você poder puxar papo com as pessoas e continuar a manter uma conversa, né? Você foi lá, se apresentou e você fala, oh, I'm from Brazil. Aí para não acabar ali, né? Você fala, oh, hi. So, nice to meet you. My name's Gabriela. I'm Gabriela. E aí a pessoa fala assim, oh, nice to meet you too. Where are you from? De onde você é? Where do you come from? Aí você fala, I'm from Brazil. Aí, para a conversa não morrer ali, você manda para ela. Have you ever been to Brazil? Que aí está perguntando para ela o quê? Você já esteve no Brasil? Você conhece o Brasil? A estrutura de número 7. Menina, Gabi, você me lembra a minha amiga. Menina, você me lembra da minha amiga. Sabe assim, quando eu olho para você, isso me faz lembrar a minha amiga. Aí, a pessoa fala assim, cara, lembrar que eu estudei lá em inglês é remember, né? Que essa é a mais fácil, remember. Aí vira e fala uma coisa mais ou menos assim, ó. You remember me of my friend. A única coisa que tá certa nessa frase é o you, my friend. O resto tá tudo cagado, tá tudo cagado. Nesse tipo de frase, quando você olha para uma pessoa e fala assim, meu Deus do céu, ou tu me faz lembrar de um amigo meu. Você me lembra o meu vizinho. Por conta da sua aparência, your appearance, da sua personality, da sua personalidade. A gente não vai usar remember nesse tipo de frase. Exatamente, vocês estão mandando aqui já, ó. A gente vai usar o remind. Mudamos completamente o vocabulary. Olha que loucura. Aí a frase vai ficar assim, ó. You remind me of quem? My friend. Se fosse, por exemplo, nossa, Gabi, você me lembra o meu chefe. No caso, a minha chefe, né? Você me lembra a minha chefe. Quando eu olho pra você, eu lembro dela por conta, sei lá, da sua personalidade, do seu jeito, da sua risada, da sua aparência. Eu recebo muito esse tipo de mensagem lá no Instagram. Cara, eu falo que a cada 2 dias chega esse tipo de mensagem. Gabi, você me faz lembrar de tal pessoa, de tal atriz. São várias. Várias, várias e várias. Umas parecem, outras não, mas você me faz lembrar tal pessoa. Aí a galera marca, né? Olha, fulana, é igual você. Então, esse é um tipo de frase que eu sempre recebo. Só que em português, eu queria muito que vocês começassem a mandar isso aqui em inglês. Eu ia ficar mais feliz. Então, olha só. You remind me of my friend. O que você precisa ter em mente aqui? Que quando você quiser falar essa ideia de você me faz lembrar, né? Você me lembra tal pessoa, no sentido de falar que você e essa pessoa são similares em aparência, personalidade, você vai usar essa construção. You remind me of tal pessoa.
Então, por exemplo, nossa, você me lembra a minha filha. Você é igualzinho a minha filha. You remind me of my daughter. Nossa, você me faz lembrar a minha pessoa quando eu era mais nova, né? Quando eu era mais nova. Eu botei minha pessoa aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem esse myself na frase. Mas é tipo assim, caraca, você me faz lembrar de quando eu era mais nova. Percebe? De quando eu era adolescente, de quando eu era criança. Então, ó, you remind me of myself when I was younger. Só venho aqui e coloco o complemento. Olha aqui o quebra-cabeça. Montar frases em inglês se resume a isso. Você entende a estrutura, explora aquela estrutura, seguindo um passo a passo eficiente. Ganhou a clareza daquela estrutura de fato, pode ser que você ainda tenha dúvidas sobre o sentido daquilo. Você explora a lot of examples. E depois você começa o quê? A ter conteúdo para começar a criar as suas frases. O que as pessoas costumam fazer? Ah, olha, tudo cagado. A pessoa pega lá a palavra, aí ela pega a tradução daquela palavra, tipo, remind. Remind é lembrar. Aí ela fica tentando construir frases com remind. Gente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Por quê? Primeiro que a pessoa não tem confiança. Não sabe se a frase que ela está montando está certa. Segundo que ela pode até montar, só que, again, ela pode ser que ela se frustre ao descobrir que a frase dela estava errada. E às vezes ela pode descobrir que a frase inteira dela estava errada. Mas lógico. Você estava o quê? Tentando reinventar a roda. A roda já está aí, entendeu? Então, o segredo é modelar. Primeira coisa, você precisa de a lot of examples. Depois, você entra na fase de começar a criar as suas frases. Você já tem a confiança, você já tem o caminho. Aí você só modela. Você me lembra o meu amigo. Você me faz lembrar do meu amigo. You remind me of my friend. Você me faz lembrar da minha filha. You remind me of my daughter. Você me faz lembrar da minha pessoa quando eu era mais jovem. You remind me of myself when I was younger. Essa palavra aqui, younger, é a ideia de mais nova, mais jovem, né? Young, só até aqui, sem esse ER, é jovem. Mais nova, mais jovem, younger. Só botar o Rzinho no final. Deu pra entender? Tem até uma música do Maroon 5 que ele fala assim, né? Aquela I don't wanna know, no, no, no. It's taking you home, 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 home. And loving you so, 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 so. Aí tem uma parte que ele fala assim. Baby, every place you go. No, sorry. Baby, every place I go reminds me of you. Então ele fala, bebê, todo lugar que eu vou, every place I go reminds me of you. Me faz lembrar você. Então eu chego lá naquele local e eu lembro que a gente já esteve aqui, dos momentos bons, das memories que temos aqui, entende? Então eu chego aqui e isso me faz lembrar de você. Baby, every place I go reminds me of you. Olha essa estrutura aí nessa música. Depois bota lá no Google para você checar esse trecho da letra, tá? I Don't Wanna Know do Maroon 5. Let's do a quick recap. Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Hoje a gente falou sobre 7 erros comuns na hora de falar inglês por brasileiros, porque é pensando na estrutura do português. Se um dia você se deparar que montou uma frase errada, a gente fez um trato aqui, não fizemos? Fizemos! Que é o seguinte, percebeu que você errou a estrutura? Qual que vai ser a sua atitude? Ai, meu Deus, tá vendo? É muito difícil reclamar e blá, 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 e falar e estudar gramática? Não. O que você vai fazer? Se deparou ali, entendeu que você errou uma parada, você fala, menino, que interessante. E como que é? E qual que é o jeito certo? Aí você vai descobrir. O que você faz depois? Explora. Na hora de falar a ideia de me explica, em inglês é como se não existisse, né, a ideia do me explica. Então a gente sempre vai falar a ideia de explicar para mim, explicar para alguém. E isso em inglês vai ser a ideia de explain to. Please explain to me how to improve my English. Com o can ou can't, nunca tem esse to depois, né? No sentido de poder, conseguir. Então, nós não podemos usar jeans no trabalho, vai ficar we can't wear jeans at work. We can't wear jeans
at work. Então, você não pode botar to em seguida, é uma questão gramatical. Vimos também a estrutura de eu tô fazendo isso há tanto tempo. Eu tô trabalhando para essa empresa há 5 anos. Nada de I'm working. Você vai falar I have been working for this company for 5 years. Why? Por quê? Porque quando você tiver a intenção de falar aqui, eu tô fazendo tal parada há tanto tempo, você vai usar essa estrutura. I have been. Verbo com ing, complemento. Estrutura de número 4. Eu vou terminar isso até as 10 da noite hoje. Então, a gente viu que, apesar do until significar até, quando você tiver a intenção de falar terminar algo até tal prazo, quando você está falando desse deadline, desse prazo final, vamos usar by. Essa é a forma correta, né? Então fica I will finish this by 10 p.m. today. Quinta estrutura. Caraca, ficou recheada, viu? Isso aqui vai me render um bocado até. Vou postar vários trechos desse vídeo aqui lá no Instagram nos próximos meses. Então, ó, depende do clima, depende do tempo. Gabi, bora pro cinema? Não, pro cinema tá jóia, né? Mas bora pra praia? Cara, depende do clima, depende do tempo. Não vai ser of, vai ser on. Por quê? Quando você quiser falar essa ideia de depende de tal fator, depende de tal coisa, eu só vou fazer isso dependendo de tal parada, vai ser depend on. Essa é a combinação. Estrutura de número 6 que exploramos hoje. Vem cá, você conhece o Brasil? Sai daí. Não é do you know Brazil? No. A gente vai falar have you been to Brazil? Ou have you visited Brazil? A lógica em inglês é como se você não perguntasse se você conhece tal lugar. Você sempre vai perguntar, você já esteve nesse lugar alguma vez na sua vida? Você já visitou este lugar? Última estrutura. Falar a ideia de ô Gabi, você me lembra aquela atriz lá, daquele filme lá. Você me faz lembrar daquela pessoa por conta da aparência, do jeito, enfim. Então as pessoas tendem a botar remember. Não é remember. Vamos usar remind. A palavra remember existe, mas não para isso, não com essa intenção. You remind me of tal pessoa. Olha que riqueza. O quê? Da natureza. Mission accomplished. Missão cumprida. Eu quero que você saia daqui dessa experiência de hoje, dessa live de aquecimento da maratona de hoje. Primeiro, né, com esses conhecimentos dessas 7 estruturas aí on the tip of your tongue, agora para você poder aplicar, né, explorar isso ainda mais e aplicar, e assim evoluir com o seu inglês, ganhar mais confiança de que tá falando certinho, que tá tudo jóia, e principalmente você saber o que fazer quando você perceber que errou uma estrutura, com alguém ou sozinho. Então, eu espero que tenha ficado bem claro, gente, qual que é esse caminho da felicidade, cara. Venha para o caminho da felicidade. Sai do caminho das trevas. Foge bino, cama cilada, vem com a gente, tá? Essa mudança de mindset vai trazer resultados completamente diferentes para sua jornada. Potencializar cada vez mais a sua construção com fluência. Vocês estão me mandando corações, palminhas. Que maravilha, galera. Termina a live 10 horas também, tá muito boa. Que legal, fico muito feliz, gente. Então, ó, por hoje, missão cumprida. Foi um prazer mais esse encontro com vocês. Mão na massa agora, pelo amor de Deus, não fica só me assistindo sem colocar a mão na massa. Por isso que você tem que anotar as coisas que compartilho com você. Mão na massa, Brasil.